Qualquer acidente aeronáutico, sobretudo aquele em que vidas são perdidas, é um fato preocupante e que exige investigação. 10 anos atrás, menos de 10 anos atrás, corrigindo, o Brasil assistiu a 2 acidentes graves com perdas de centenas de vidas. De lá para cá, a boa notícia é que o nosso país desenvolveu tecnologia em investigação e prevenção de acidentes aéreos. Para conversar sobre esse assunto, está aqui conosco o Major Daniel, do CENIPA, Sistema Integrado, também o CIPAE, Sistema Integrado de Prevenção de Acidentes Aéreos. Seja bem-vindo, Major. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o CENIPA e o trabalho silencioso que nós desenvolvemos junto à Sociedade Aeronáutica Brasileira. Eu digo silencioso porque o resultado do nosso trabalho é muito pouco palpável. A gente não consegue mensurar, por exemplo, quantas vidas nós salvamos, né? Quantos acidentes nós evitamos. É fácil, como você falou, a perceber quando um evento não desejável ocorre e centenas de vidas são perdidas. Isso é fácil de mensurar. Mas aquilo que é prevenido, isso não tem como mensurar. É um ganho incomensurável. Exatamente. Então, é um trabalho silencioso porque a gente não consegue medir o resultado do nosso trabalho. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que é muito importante para a sociedade. A TV Senado, junto com outros órgãos de imprensa, esteve presente a um encontro promovido pelo CENIPA, em que vocês tiveram exatamente uma noção que eu acho muito apropriada e muito oportuna de conversar com a imprensa sobre o que acontece logo depois de um acidente aéreo, sobretudo em que vidas são perdidas. Que há aquela procura, aquela busca pela informação, aquela cobrança em cima de 2 coisas. Primeiro, quais foram os motivos, que o motivo raramente é um só, ainda que haja falha humana, falha técnica, falha de equipamento, mas em busca de quem foi o culpado. Nada disso não é importante o culpado. Para vocês, o importante é que haja uma prevenção para que os mesmos erros, os mesmos equívocos, as mesmas falhas não se repitam e assim se salvem milhares de vidas. Eu queria que você, é um jovem, né? Mais jovem que eu, descrevesse como é que foi esse processo depois daqueles 2 grandes acidentes, um com o avião da Gol, 29 de setembro de 2006, e o outro em julho do ano seguinte em São Paulo com o avião da TAM. Como é que foi que vocês, por exemplo, não tinham a tecnologia de decifração dos dados das caixas pretas, né? Veja bem, todo acidente você tem que buscar ensinamentos. É lógico que quando nós temos acidentes com esse vulto, os ensinamentos são muito maiores, os ganhos são muito maiores, aquelas vidas não foram perdidas em vão, né? Então, depois daqueles fatídicos eventos dos anos que você mencionou, é lógico que o investimento na tecnologia, o investimento em prevenção cresceu de forma exponencial. O CENIPA ele é o centro, né, de um sistema. Só fazer uma retificação, o CIPAE é o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, né? Então, no CIPAE, como você falou muito bem claro, a prevenção é o nosso objetivo final. É lógico que quando você perde vida em algum momento, deve haver uma investigação judicial. A sociedade quer saber também quem são os responsáveis, quem são os culpados. Mas esse não é o objetivo de vocês. Perfeito. Não é o objetivo. É uma investigação. Eu queria que você explicasse por quê. Eu assisti lá na palestra, achei fantástico. Exatamente. Então vamos lá. A partir do momento que você você busca a culpa, responsáveis, algumas informações, algumas coisas que você consegue obter de forma voluntária, você pode se perder nesse processo. A partir do momento que imputa-se responsabilidade para alguém, por exemplo, que deu uma entrevista, um depoimento, alguma coisa, você acaba arriscando perder aquele tipo de informação voluntária que você recebe. E o mais importante para a gente é justamente isso, tentar identificar fatores que contribuíram para aquele evento e a partir do momento que você conseguiu, através de hipóteses ou fatos, isso é muito importante, né? Não necessariamente eu vou fazer um relatório final baseado em fatos. Às vezes uma simples hipótese é suficiente para que eu consiga emitir uma recomendação de segurança que possa melhorar a condição aeronáutica, que possa melhorar a aviação no Brasil, mesmo baseado em hipóteses. O que me chamou a atenção também, e a todos que estavam lá, os jornalistas,
é que, num primeiro momento, vocês não desprezam nenhum depoimento. Ainda que tenha sido de um curioso, que tenha assistido, eu vi o avião passar com fogo na turbina, ou outros, vocês depois é que vão, para que não haja exatamente essa pressão em cima da pessoa, seja alguém, um leigo, uma pessoa comum que tenha assistido, uma pessoa que trabalha numa fazenda, por exemplo, ou então alguém que trabalha, um operário que trabalha com um determinado tipo de equipamento, apertando um parafuso, ou então uma solda, algum tipo de equipamento, mesmo essas pessoas, quando dão um depoimento, elas não dão com a... Então, elas têm assegurado o direito de que não serão culpadas de nada, não vão ser apontadas como delatores, nem alguém que vai, enfim. Não, vocês, exatamente, essa questão desse cuidado é para que vocês tenham acesso a todos os tipos de informação, para depois, enfim, poder separar o que é importante naquela relação de causa e efeito. Né? Perfeito. Eu acho que a aula foi muito bem dada na segunda-feira, porque... mas eu cumpri lá, eu fiquei atento. Mas é isso mesmo, perfeitamente. A gente não desconsidera nenhum tipo de hipótese, nenhum tipo de informação. E hoje, por lei, nós temos uma lei do CIPAE que assegura justamente a preservação dessas informações para uso exclusivo da prevenção. E nós da imprensa levamos lá um puxão de orelha, porque indireto, né, com toda delicadeza, porque quando nós chegamos lá, o argumento dos palestrantes era o seguinte: olha, a gente sabe que tem uma cobrança em cima da rapidez. Queremos saber o que foi que aconteceu. E isso como sempre, aquele velho ditado: a pressa é inimiga da perfeição. É preciso que as causas sejam encontradas com eficácia, digamos assim, que sejam lógicos, seguindo todo o raciocínio científico, não é aleatório. Né? Exatamente. Às vezes essa cobrança é justamente pela confusão que se faz da questão de responsabilidade. A sociedade ela cobra muito a responsabilidade, né? A culpa, quem foi o culpado, quem vai ser preso, quem vai pagar por isso, quem vai trazer... Existe aquela suspeita, não, é sigiloso, por quê? Exato. E não é nada disso. O trabalho, às vezes, exige uma degravação de uma caixa preta, exige, às vezes, um laudo técnico, tem que ser emitido com microscópios, com diversas técnicas que demora. E o que a gente quer entregar para a sociedade é justamente isso, um trabalho de qualidade e que vai ter um resultado eficiente, prevenindo acidentes. Então, essa cobrança, eu acho que é um pouco pela mistura que se faz pela questão de responsabilização. Responsabilidade, né? Isso aí é algo que... suscita, às vezes, estimula o raciocínio, assim, aquela coisa da teoria da conspiração. Não, estou querendo proteger tal e tal. Agora, se a gente, por exemplo, analisar o que aconteceu com aquele avião da Air France, aqui, que foi um outro exemplo colocado lá. Os interesses envolvidos, né? Não era um avião brasileiro, mesmo, havia muitos brasileiros a bordo, o país investiu muito, embora não fosse a nossa área, digamos assim, entre aspas, de jurisdição, mas a FAB investiu muito, ajudou nas investigações, fez a procura, achou os primeiros destroços do Airbus ali. E aí que eu quero chegar. A França, por ser o país da nacionalidade da bandeira do avião, por ser uma das sedes da Airbus, que é a fabricante da aeronave, investiu, acho que como nunca, né? E conseguiu-se um resultado espetacular, que foi encontrar, depois de quase 2 anos, uma caixa preta a quase 6.000 metros de profundidade. Então, queria que você falasse sobre os interesses envolvidos. É lógico que um acidente como esse causa uma comoção, uma repercussão muito grande. Mas, sinceramente, nós não hierarquizamos, né, tipo de acidente. É lógico que você pega acidentes com repercussão nacional, comoção, passa no jornal, as pessoas se envolvem com aquilo, né? Mas todo acidente, por menor que seja, aquele aviãozinho que caiu ontem, caiu anteontem ou vai cair amanhã, todos eles têm ensinamentos. E a questão dos interesses, é lógico que eu costumo dizer que o maior interessado para que não ocorra um acidente não é o CENIPA, não é a ANAC, é a própria envolvida, é a própria empresa aérea, é a própria fabricante daquela aeronave, o fabricante do motor, todos, é um sistema em que todos estão preocupados. Então, eu não consigo ver interesses assim muito objetivos de a Airbus tem que proteger, o CENIPA tem que proteger. Todos estão preocupados em fazer uma aviação mais segura. Então, como eu falei, às vezes os acidentes que causam uma comoção maior, acaba que as pessoas conspiram um pouco sobre aqueles eventos. Mas a importância que é dada para cada acidente no Brasil
está no mesmo nível. O que eu achei importante também é que, mesmo entre os órgãos internacionais, apesar de haver interesses industriais envolvidos, aqui, por exemplo, o choque do avião da Gol com Legacy. a Legacy era um avião da Boeing, que tem empresa sede em Seattle, nos Estados Unidos, e a Embraer, nossa, aqui em São José dos Campos. Né? Mas não há, em nenhum momento, há interesse em que seja feito segredo de qualquer problema, aí, porque você está visando um bem maior, que são vidas humanas. Né? Agora, eu queria que o senhor falasse também, você, muito obrigado, sobre a questão do que representou em termos de investimento para o nosso país, que antes nós ficávamos dependentes de mandar as caixas pretas para os Estados Unidos, para o Canadá, às vezes para a Europa. No caso do avião da Air France, foi para lá por causa da nacionalidade do avião, mas poderia ter sido feito aqui. Eu não sei se àquela altura já poderia, mas hoje nós, digamos assim, num certo sentido, economizamos. Né? Estamos recebendo também pedidos de análise de dados de caixas pretas, que são de cor laranja, não são pretas. Né? Talvez nesse ponto a repercussão do evento tenha trazido alguns benefícios. Né? É lógico que foi um evento de grande vulto, mas a partir daquele momento houve essa necessidade de se investir num laboratório de análise de dados no Brasil. Você está se referindo aos 2 acidentes Exatamente. de 2006 e 2007. Então, naquele momento ali, foi investido no CENIPA, né, como um projeto estratégico da Força Aérea, e foi investido bastante dinheiro, e a partir de hoje nós somos o único país da América Latina capaz, com essa tecnologia, de degravar os gravadores de voz e de voo aqui no Brasil. Então, é lógico que essa repercussão e essa comoção, nesse sentido, foi muito valioso, porque o investimento veio para o Brasil para poder fazer esse tipo de laboratório, que não é algo barato. Agora, isso também exigiu do nosso país, da aeronáutica, das Forças Armadas, investimento em formação de mão de obra altamente qualificada. Eu queria que você falasse sobre a sua formação e a partir de que momento você soube ou decidiu que ia ser um dos caras na investigação em prevenção de acidentes aeronáuticos aqui. Primeiramente, agradeço pelo cara, é lógico que ele está sendo aqui muito gentil. Trata-se de uma mão de obra altamente qualificada e que é cobiçada, inclusive, por outros países que estão investindo aqui. Acredito que são pelo menos 4 oficiais com a sua mesma especialização. Né? Vamos lá. Especificamente, a minha formação, eu sou piloto militar, então formei na Academia da Força Aérea. E no Brasil, especificamente no Brasil, hoje a investigação de acidentes aeronáuticos ainda é conduzido pelo Comando da Força Aérea. Então, por esse motivo, eu sou um investigador formado pela Academia da Força Aérea e depois pelo CENIPA. Mas o CENIPA não propicia esse tipo de curso única e exclusivamente para militares. Né? Como eu falei, dentro daquela linha sistêmica, né, vários atores estão envolvidos nesse país. Então, você vai ter a ANAC envolvida, você tem os operadores de aeródromo, infraero, GRU, você tem o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Então, o CENIPA dá oportunidade que esses diversos atores consigam se especializar. Mas, para a investigação propriamente dita, ainda é exclusividade da Força Aérea. Ainda é a Força Aérea que faz esse tipo de trabalho. Então, após me formar na Academia da Força Aérea como piloto militar, eu decidi num determinado momento da minha carreira que eu gostaria de ser um investigador. E aí sim, eu fui para o CENIPA, fiz os cursos, alguns cursos no exterior. Esteve fora do Brasil. Fora do Brasil, justamente visando esse tipo de qualificação que é muito importante. Né? O CENIPA tenta trazer para o Brasil o que há de melhor no mundo. Então, esse tipo de qualificação eu realmente agradeço, né, por ter essa oportunidade, mas muitos outros que estão lá trabalhando com a gente têm essa qualificação também. Quanto tempo se leva para formar uma mão de obra especializada como a sua? É difícil falar, porque eu diria que eu estou em formação. Né? A gente aprende cada dia, cada evento, cada vez que você vai num sítio de destroços, que você encontra a situação é diferente. Então, por mais que você tenha técnicas específicas, tenha algumas coisas que você... Tem alguns gabaritos, alguns procedimentos que são padrão... algumas coisas fogem, você tem que ser um pouco intuitivo algumas vezes. Então, eu diria que a formação ela é constante. Né? Você está sempre renovando, fazendo novos cursos. Então, é difícil mensurar. Né? Sua formação fora do Brasil foi onde? Nos Estados Unidos? Eu fiz nos Estados Unidos. Né? Existem alguns cursos mais rápidos, alguns cursos mais longos, alguns intercâmbios, algumas trocas de formação. São coisas assim, são alguns pinçados assim que vai fazendo a tua qualificação melhorar cada vez mais.
O que nós temos hoje, assim, em termos de tecnologia de ponta, que nós não tínhamos 10 anos atrás, 10, 9 anos atrás? Eu acho que o principal seria realmente o nosso laboratório de leitura de gravadores de voo, né? Esse realmente foi um grande salto. É lógico que outras tecnologias, na parte de laudo técnico, para você conseguir fazer alguns tipos de pesquisas em componentes, lógico que isso vai se desenvolvendo também. Em São José dos Campos ajuda bastante a gente nesse tipo de leitura, mas eu acho que o laboratório de gravadores para a gente foi o grande salto que tivemos. São pelo menos 2 tipos de caixas pretas, Isso. digamos assim, né? Uma que é com gravação do áudio da cabine de voo, basicamente, e outra com dados e números. Agora, o que o telespectador com certeza não sabe é que isso aí não é exatamente, é como se fosse uma tabela de zeros e uns sobre, assim, são milhares de dados que são gravados a cada minuto a minuto. Não se pode reportar qualquer altitude do avião, temperatura, e me corrija se eu estiver errado, alguma coisa, a cada minuto, e isso aí, para ser decifrado, leva muito, mas muito tempo. Né? Para que seja decifrado com acurácia, com conhecimento e com todo o cuidado. Porque um dos cuidados, inclusive, que vocês tomam lá na hora de decifrar, é a fadiga humana. Quem está investigando aquela tabelinha de números ali, não, correto? Perfeito. E quanto tempo, então por isso mesmo é que não é possível você quantificar em quanto tempo você prevê. Um jornalista chega lá, bom, em quanto tempo você vai levar para decifrar a caixa preta? Depende do quê, Major? Vamos lá, essa parte de decodificação, como você falou, seria muito simples. Poxa, é um gravador de voz, é um gravador de dados. Não, é muito complexo. Ele é realmente um conjunto de uns e zeros que precisam estar alinhados. Mas o mais difícil não é simplesmente você conseguir decodificar aquilo, é dar validade para aquilo. Algumas informações você consegue, mas será que isso aqui realmente está validado? É um processo complexo. Talvez eu teria que ser muito técnico para entrar nesse... Tem que comparar todos os comparar dados. Se aquilo ali realmente é uma verdade ou pode ser um falso positivo, sabe? Então, e para validar aquilo ali é um processo complexo e a gente quer entregar sempre um produto com qualidade que esteja mais próximo possível da verdade. Bom, isso pode ser quantificado, essa nossa tecnologia está economizando divisas para o país? Ah, lógico, sem dúvidas. Basta você pensar que antes tudo, sem exceção, deveria ser mandado para o exterior, né? E hoje não, hoje a gente consegue essa tecnologia e é lógico que quanto mais países tivessem essa tecnologia, seria melhor. Eu acho que, como eu te falei, não existe nenhum tipo de bandeira, nenhuma fronteira que a gente queira ser melhor que ninguém. A gente quer simplesmente fazer um trabalho bem feito, como que os nossos irmãos aqui na América do Sul, por exemplo, seria muito bom que eles tivessem também. Então, para a gente foi um ganho muito grande, uma economia também de finança, mas eu acho que deveria todos atingir esse tipo de padrão. Agora, formar um profissional nessa área aí, com essa qualificação extrema, significa também estar sujeito à evasão de cérebros, aquela sedutora evasão de cérebros que se chegar um profissional aqui do Brasil, pronto, lá formado aqui, com essa capacidade no Canadá ou nos Estados Unidos, talvez eles se sintam tentados a levar alguns de vocês para lá, porque pelo que eu ouvi lá na palestra já aconteceu, né? Já, é um risco que todos correm, na verdade, não só na Força Aérea, não só no CENIPA, mas é lógico que em qualquer área você pode ser assediado por alguma outra coisa, mas isso acho que é uma decisão pessoal. E na verdade, talvez aí esteja a questão de ser melhor, que vocês sejam militares e tenham uma carreira no serviço público garantida, espero que muito remunerada com tempo, mas enfim, para que não sejam suscetíveis à sedução de outras empresas lá fora, porque lá esse tipo de serviço não é executado, pelo menos exclusivamente por militares, são empresas. Exato. São empresas e como empresas são dirigidas pelo capital e pelo lucro, né? Perfeito. Mas eu ainda continuo na mesma tecla, eu acho que esse assédio só seria efetivado realmente por uma decisão pessoal. Mas é lógico que tem essa vantagem, a gente tem uma carreira militar, então já temos a nossa progressão prevista, né? Eu vou reservar aqui os meus 3 últimos minutos de entrevista para curiosidade, lógico, que deve ser a mesma dois pontos aqui. Primeiro, como é possível, no avião daquele da Malásia, no ano passado, que caiu
e sumiu. Depois, quando a gente tem dado até sobre turbina, que está funcionando via satélite. Por que isso acontece ainda? Olha, o investigador ele tem uma resposta que pode parecer evasiva, mas não é. Qualquer coisa que a gente tente falar diferente de fatos, a gente está sendo um pouco especulativo. E essa especulação, às vezes, principalmente vindo de um investigador, pode parecer, pô, mas eu sabia que ele tinha sido abduzido pelo alienígena. Né? Não, já pensou, se o investigador falou isso aí, daqui no outro dia está na mídia, que o alienígena abduziu. Então, eu não tenho... O investigador garante. Garante, né? Então, a gente não faz especulação. Eu não teria, assim, como afirmar factualmente o que aconteceu, mas realmente aconteceu e devemos tirar ensinamentos disso. E a Organização Internacional de Aviação Civil, a ICAO, né? O International Civil Aviation. Exatamente. Ela ficou muito preocupada com isso. E logo em fevereiro desse ano, né, foi convocada uma reunião de alto nível e um dos assuntos que mais discutido foi isso, né? Qual a forma de você monitorar o tempo inteiro uma aeronave em voo, porque para eles também pareceu inconcebível esse tipo de ocorrência, mas foi um evento real. Por outro lado, no avião do Airbus que caiu indo do Rio para Paris, da Air France, eu assisti um documentário que está lá no YouTube à disposição de quem quer que seja, né, em que as investigações com os dados de que se dispunham, os dados, digamos assim, até com as inferências do que havia sido possível através dos dados de turbina, mesmo apesar da falha dos computadores, o que encontraram depois na caixa preta praticamente confirmou que as hipóteses que haviam sido colocadas, né? Enfim, Major, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós estamos à disposição de vocês aqui. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, né? O CENIPA está à disposição também, a Força Aérea Brasileira, para o que o pessoal desejar. Na verdade, para o que o Brasil, estamos a serviço da nação. Cidadania conversou com o Major Daniel, do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ligue para nós mandando suas críticas e sugestões. 0800 61 2211 ou então acesse o site senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.